Finalmente a gente teve o momento mais aguardado desse arco de Spade em Black Clover, que é o momento em que o Asta finalmente mostra o upgrade dele, nova magia, ou melhor, nova anti-magia, né? E o Yami é salvo graças a ele. Então hoje a gente vai conversar sobre tudo o que rolou nesse capítulo, que é um capítulo de fechamento, que encerra o ciclo de resgate dos capitães, mas que ainda não é o suficiente para responder todas as questões que foram levantadas ao longo aí dos últimos acontecimentos. Então vamos lá, mas antes deixem o seu like aqui nesse vídeo, se inscrevam aqui se vocês não forem inscritos e também confiram os outros vídeos de outras obras que eu vou trazendo aí ao longo das semanas aqui no canal. Assim vocês me incentivam, né, a continuar trazendo. Deem like por lá também. Eu trouxe dois vídeos, os dois últimos agora sobre Demon Slayer, então assistam lá que estão bem bacanas e assim também vocês ajudam o vídeo a subir e aí eu fico mais empolgada para trazer outros assuntos além de Black Clover aqui no canal. Beleza? O capítulo já começa dizendo que a atual forma do Lucifero tá avassaladora, o que indica pra gente que o nível de poder que ele atingiu com essa possessão verminosa lá realmente faz com que o poder dele seja quase insuperável. Eu só não digo que é insuperável porque a gente tá num shonen, né? Então, óbvio que sempre vai ter alguém do bem pra poder vencer, mas ainda assim, o primeiro quadro mostra o caos que os cavaleiros estão enfrentando naquele momento. Ele mostra que o Megazord segue em decomposição com todo a manifestação do Lucifero, ali o poder dele, né? E os cavaleiros da resistência estão caídos com a cara mais colada no chão do que Super Bonder. E a gente tem o Nath demonstrando um desespero pelo olhar enquanto o Yami está sendo sufocado literalmente pela manifestação verminosa. E é aí que começa a sequência de brilho do nosso astro anão bombado depois de tantos e tantos capítulos de lado, fazendo uma apariçãozinha aqui e outra ali. Agora ele tá lá de pé diante do Lucifero, que tá com a manifestação dele quase completa, e por alguns instantes o Asta abaixa a cabeça e a gente tem alguns quadros que simbolizam ali memórias dele de minutos antes dele ficar na frente do Verminoso, né, em que ele tava dentro do Megazord falando que talvez ele e o Lieb poderiam salvar os capitães ali sem machucar ninguém. Então, para vocês entenderem, as cenas foram mostradas fora de ordem cronológica. Antes dele tirar a espada do Grimório lá na frente do demônio, na página 13 do capítulo 315, ele tinha ido lá dentro do Megazord e falado para os Touros Negros que ele poderia salvar o Yami e o Vengeance. Eles todos juntos fizeram aquele coral made in Disney falando, você consegue, né, que a gente teve nesse capítulo aqui. O Finral levou ele até diante do Lucifero, então todos juntos protagonizaram aquela cena da página 12 do capítulo anterior, dizendo que ia ficar tudo bem já que eles tinham o Asta. Quando o Asta chega para ter o momento de glória dele, por mais confiante que ele esteja ali naquele momento, né, de que ele pode tomar frente nessa batalha, obviamente dentro dele ele ainda tem um certo remorso, um certo temor de não dar certo. Tanto que ele questiona o Lieb, que tá ali no ombro dele, se eles são realmente capazes de fazer isso, né? A forma como ele fala mostra que ele tá ali relutante. O Lieb não só diz que eles podem cortar o Lucifero, mas ele afirma que eles vão, porque esse é o momento em que o Lieb esperou mais do que ninguém. É o momento em que ele vai poder vingar o assassinato da única pessoa no mundo, do único ser que acolheu ele, não zombou, não ridicularizou, sempre tratou ele com amor e carinho. Então o Lieb tá com sangue nos olhos para matar o Lucifero. É legal porque no quadro seguinte a gente tem ali uma cena em que divide o Asta e o Lieb no meio, né, mostrando metade do rosto de cada um, em que um completa o outro. Em cima a gente tem as memórias particulares de cada um que geram motivos particulares do porquê cada um deles quer vencer o Lucifero. O Asta para salvar o Yami, que foi o único que viu algum tipo de potencial nele, né, acolheu ele independente dele não ter magia. E criou um vínculo ali muito maior do que de mestre, criou um vínculo de pai pro Asta. E o Lieb com as memórias do momento da morte da Licita, mostrando que ele tá ali motivado puramente pela vingança em nome dele. Os 30 minutos em que eles não poderiam fazer a fusão acabaram, então eles surgem com um novo modo União fodástico. Ele apresenta a quarta espada como trituradora de demônios, que é a katana do Yami, e mostra também um upgrade na forma física da fusão, com um tipo de cachecol, como se fosse um cachecol preto balançando ali no pescoço dele, sabe? Eu achei muito legal. E a gente tem um momento de reflexão ali do Asta sobre o fato de nenhum dos dois terem sido escolhidos pela Mana. Diferente do Yuno, que é um contraponto do Asta ser amado por ela, né? Então, se ele não foi escolhido,
se ambos não foram escolhidos, eles próprios vão escolher os seus destinos e poderes, mostrando que eles basicamente não precisam ser escolhidos pela Amanda para serem fortes, para serem os salvadores ou para ser quem eles são. Então, eles são magos autossuficientes mesmo sem elas. Eles escolhem, né, por ela. Então ele lança o primeiro golpe com a nova espada, que é o Trituramento Infinito Equinox. De uma certa forma, seria um corte dimensional imbuído de trevas, só que sem magia, né? Porque no caso do Asta, o atributo dele é a antimagia. Não é que é uma variação do poder do Yami, mas é sim uma inspiração no poder dele, adaptando para a realidade do Asta, que com a antimagia consegue criar um golpe de lâmina perfeito para poder partir o Verminoso no meio e finalmente acabarem com essa luta. E a gente tem alguns pontos bem interessantes para poder abordar sobre esse novo golpe do Asta. Equinox em português nada mais é do que equinócio, que é um fenômeno astrológico que marca o início da primavera e do outono no hemisfério sul e no hemisfério norte. Durante o equinócio, nenhum dos polos da Terra estão inclinados, né? O que significa que os raios do Sol incidem de forma direta e uniforme na Terra. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque existem várias lendas ligadas a diversas mitologias sobre o equinócio e uma delas é relacionada à mitologia grega, em que diz que o Hades, que é o deus do submundo para eles, no dia do equinócio do outono, se deparou com uma jovem chamada Perséfone colhendo flores num campo. E então o que o tal do Hades faz? Sequestra ela e leva ela no submundo para viver para sempre do lado dele. Só que a mãe dela, a Deméter, percebeu que a filha tinha sumido. Além disso, sem a presença da Perséfone, todas as flores da região onde elas moravam acabaram morrendo, murchando ali e tal. Quando os deuses do Olimpo perceberam isso, eles negociaram com o Hades e parecia que tinha ficado tudo ok. A menina voltaria, as flores renasceriam e tal. Só que o infeliz do Hades enganou ela. Na hora da despedida, ele deu uma semente de romã para ela comer, que acabou selando ela num compromisso eterno. Durante 6 meses do ano, ela teria que voltar para o submundo. Então, todos os anos, o dia em que ela vai para lá é chamado de equinócio de outono, o que linka diretamente com o novo poder, né, do Asta nesse momento. Ele não chegou a entrar no submundo, mas ele tá ali na portinha. E além disso, ele está enfrentando o rei do submundo, que é o Lucifer, um dos 3 governantes de lá. Então eu achei bem interessante essa conexão aí com a lenda mitológica. Além disso, a religião budista vê o equinócio de primavera como um momento de iluminação espiritual em que não existe mais dor e todos os problemas são superados, o que também faz todo sentido com o que está acontecendo aqui. Com o equinócio, o Asta está acabando com toda a dor e superando todos os problemas que estão acontecendo ali com o Lucifero. Uma outra coisa bem interessante é que o equinócio de outono no Japão é um período em que as pessoas homenageiam os antepassados. Então, segundo a tradição budista, é um momento em que as famílias e os amigos visitam os túmulos de familiares, gentes queridos, né, para poder homenagear eles. E aqui a gente tem o Lieb querendo vingar a Licita, que é uma antepassada dele, ainda que não seja de sangue, né, nem da mesma espécie, através da vitória contra o demônio que matou ela. Continuando aqui os acontecimentos no mangá, assim que o Lucifero é partido no meio, a fusão com a Clifote é interrompida e a gente percebe que toda aquela gravidade que estava colando a galera lá no chão é desfeita, já que os cavaleiros que estavam ali não estavam conseguindo nem erguer a cabeça, agora eles estão meio que levantadinhos. A gente tem também 2 seres supremos em força chocados com o poder do Asta, cada um do seu jeito, né? O Fuego Leão tá com os olhos arregalados e de boca aberta de tão surpreso que ele ficou com a capacidade do plebeu sem mana, enquanto a Leona tá com cara de psicopata de que não vê a hora de desafiar o Asta pra uma luta. Sério, gente, essa mulher ainda me mata do coração, ela é incrível, a cara de louca dela me empolgou demais. O Verminoso foi partido bem no meio e isso acabou atingindo também os caixões em que o Yami e o Vengeance estavam ali, né? Tanto que os capitães começaram a despencar em queda livre com os estilhaços em volta deles. Só que logo mais pra frente, o Asta explica que um dos atributos da trituradora de demônios é o poder de escolha sobre o que ela quer ou não cortar. Então coisas ou pessoas que o Asta quer proteger nunca vão ser cortadas por ela, o que é bem interessante, né, numa luta nessas condições, porque é realmente a única forma de vencer o demônio de forma segura para quem é inocente.
Eu vi uma informação bem legal no Twitter Black Clover Portal que falava sobre a lenda das espadas de Honjo Masamune, que havia sido criada por um ferreiro chamado Goro Masamune, e aí eu fui dar mais uma pesquisada sobre isso. Essas espadas realmente existiram e várias lendas foram criadas sobre elas, e de acordo com esse mito, as espadas tinham diversas características. Primeiro, que a criação delas tinha sido um mistério completo, né, e que durante a forja várias técnicas secretas desconhecidas teriam sido aplicadas nelas ali. E essa criação foi tão perfeita que elas seriam capazes de cortar até mesmo rastros de luz, e que de uma forma bem mística as espadas só cortavam coisas que eram necessárias e que elas nunca fariam mal a pessoas que são boas por natureza. Além disso, a lenda também diz que as espadas nunca cortaram nada de forma indiscriminada. E levando em consideração que essa lenda sobre elas é tão importante e tão difundida no Japão, a ponto do rei japonês na vida real ter cedido elas a um oficial das tropas americanas logo depois que eles perderam a Segunda Guerra Mundial como um presente, sinal pacifista, a gente pode concluir que provavelmente o Tabata também se inspirou nessa lenda para poder criar a forma como o poder da espada que o Asta está usando agiria quando ele estivesse junto da união demoníaca ali. Eu achei muito legal o fato do Tabata inserir a katana do mestre do Asta como uma de suas armas para poder salvar o próprio sensei dele, né? Primeiro, que essa era uma ferramenta de batalha em que o Yami tinha um apreço muito grande. Segundo, que traz um apelo sentimental e uma conexão ainda maior entre os dois. Só que esse poder também não é algo que o Asta tirou do nada ali agora, né? Lá no capítulo 272, ele estava treinando a fusão com o Lieb para eles aprenderem a realizar ela, e nesse momento ele já estava segurando a katana. No 273, quando ele consegue vencer o Nachi, ele tinha conseguido fazer metade da fusão com o Lieb, e ali ele usou uma forma de golpe que viria a ser o trituramento infinito Equinox mais pra frente. E como a gente não viu o treinamento completo daqueles 3 dias que ele passou lá, fica subentendido que foi naquela situação que ele conseguiu dominar esse poder, e ele deixou para usar ele em algum momento de maior necessidade, como foi agora. Enquanto os capitães caem lá de cima, a Grey transmuta o braço do Megazord numa espécie de moita gigantesca de flores para que eles tenham um lugar seguro para poder cair e não morrerem, né? Porque não adianta nada salvar eles do Lucifero para deixar eles morrerem de queda ali no chão. O Yami tá acordado, tá debilitado, mas tá vivo, enquanto o William tá dormindo o sono da bela adormecida faz horas, né? Porque o corpo tá comendo e ele nem abre um pouquinho o olho. Eu tenho inveja dele, que se cai uma agulha no quarto eu acordo. E o capítulo termina com o Yami e o Nachi sorrindo e ambos falando que ele conseguiu, com uma notinha de título de encerramento embaixo dizendo: ultrapassando seus 2 mentores e mostrando que ele foi capaz de seguir todos os passos e ensinamentos de ambos ali e superar eles dois. Isso não é pouca coisa não, viu, gente? Superar um mentor já é difícil, imagina então superar 2, você tem que ser muito foda. Agora só resta saber se esse foi realmente o fim do Lucifero, o que eu ainda acho que seja difícil, afinal aquela era uma manifestação dele e não a verdadeira forma física dele, o verdadeiro corpo. Então pode ser que os cavaleiros ali fechem os portões do submundo, tranquem ele lá dentro e ele mais pra frente consiga arranjar alguma outra forma de sair, sei lá. Mas eu acho mesmo que o que vai rolar agora vai ser a aparição do quarto irmão Zograx para poder finalizar o arco de Spade, provavelmente com o Yami lutando do lado do Asta, e eu quero muito ver isso, e a gente finalmente descobrir quem é esse capiroto desse cidadão aí que começou essa desgraça toda. Eu ainda acho que vai rolar o arco do submundo, meio que no estilo Ecomundo e tal, daquela forma que eu falei para vocês nos capítulos anteriores, até porque a gente tem alguns ganchos nesse arco que podem sim levar a gente para isso. Então me conta aqui nos comentários o que é que vocês acham, o que vocês acharam desse capítulo, deixem sugestões e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijos, seus lindos e suas lindas. Tchau!